Sejam muitíssimamente bem-vindos ao primeiro capítulo do nosso curso de introdução à pintura digital. Depois de anos criando conteúdo para a internet, eu recebi muitas perguntas, comentários e dúvidas de pessoas que muitas vezes nem sabiam exatamente o que elas precisavam para começar a fazer arte digital. Uma pergunta super recorrente era: você desenha com mouse? Então, gente, eu criei aqui uma lista de coisas que você vai precisar, materiais e softwares. E a primeira delas é um computador. Por mais que existam outros aplicativos para outros dispositivos, como tablets e celulares, o computador ainda é a ferramenta mais confortável e confiável para você trabalhar com arte. Especialmente se você planeja fazer isso por longos períodos de tempo. Mas não basta ter somente um computador, o seu computador precisa ter os requerimentos mínimos para poder rodar o Photoshop. Essa é uma lista de requerimentos mínimos que você pode conseguir lá no site da Adobe. Para o Windows, o que eles pedem é no mínimo um processador Intel Core 2 ou, se for AMD, um Athlon 64. O processador é legal que seja de 2 GHz ou mais. Para sistema operacional, o que começa com Windows 7 e depois os que tem acima, mas o Windows XP, aquelas outras velharias, não vai rodar mais. O mínimo recomendado é 2 GB de RAM, mas esse é o mínimo mesmo, o recomendável aqui deles é 8 GB. Porém, eu tenho no meu computador 12 e ainda assim eu passo por um certo perrengue. Então, memória é uma coisa muito importante para rodar o Photoshop porque ele realmente usa muito. Aqui ele fala sobre ter pelo menos 2,6 GB de espaço livre no computador, mas é melhor ter um pouquinho mais, né? Outra coisa importante é ter um monitor que tenha pelo menos aquela resolução de 1280 por 800 ou 720, mas que seja aquele monitor já nas proporções que a gente está acostumado e não aquele de tubão. Outra coisa importante é que o seu sistema consiga rodar o OpenGL 2.0. É uma coisa que tem às vezes em jogos e outras coisas assim, porque ele é utilizado para renderizar alguns gráficos em 3D e outras ferramentas como a rotação de tela no Photoshop. E por último ele fala para ter conexão com a internet para você conseguir ativar o seu software original. Com isso dito, vou compartilhar com vocês também o meu setup. Algo que eu preciso dizer é que eu não comecei com essa máquina, eu fui comprando partes melhores com o tempo. Esse é um dos benefícios de ter um computador e não um notebook. Então hoje eu trabalho com um processador i7 de 4 GHz, eu tenho 12 GB de memória, tenho uma placa de vídeo GTX 750 e uso dois monitores de 1600 por 900 pixels. Eu também tenho 2 TB de HD, é o suficiente para gravar os arquivos de Photoshop que às vezes podem ficar bem grandes dependendo do tipo de arte que você está criando e da quantidade de camadas que você vai ter nesse seu PSD. Você também vai precisar de mouse, teclado e monitor. E o último item, mas não menos importante, é uma mesa digitalizadora. Elas vêm em diversos tamanhos, alguma até mesmo tem telas e são caríssimas. Mas algo que uma mesa sempre tem é uma caneta. Um equipamento com um formato muito melhor para o desenho do que o mouse, que parece uma pedra. Porém, não é só aí que ficam as diferenças. A mesa digitalizadora cria um mapa do seu monitor na área útil dela. E para cada posição da mesa, tem uma posição correspondente no monitor. Diferente do mouse, que usa velocidade de movimento para cobrir mais ou menos distância. Por isso que é muito difícil usar o mouse para ilustrar ou desenhar qualquer coisa que faça sentido. A ponta da caneta tem uma mola e ela pode ser empurrada para dentro, e esse deslocamento pode ser associado com a grossura ou a opacidade de uma pincelada dentro do Photoshop. Não se preocupe que a gente vai aprender tudo certinho como baixar, configurar e utilizar esses pincéis que vão fazer a sua caneta ter toda a utilidade. Se você ainda não tem uma mesa digitalizadora e está procurando uma, eu posso recomendar para você todas aquelas mesas de entrada da marca Wacom, como a Intuos Pen, Intuos Art e a One by Wacom. Como você pode ver, os valores variam por volta de 300 até 500 reais, e quanto maior for sua mesa, mais cara ela tende a ser. Ok, com parte do equipamento já no lugar, vamos agora ao software. Nesse curso vamos usar o Photoshop, não somente porque é o programa que eu uso no meu dia a dia de trabalho, mas também porque é o mais utilizado no mercado de ilustração e desenho. Porém, existem outros programas gratuitos que funcionam de forma similar e que podem ser uma opção para você baixar e ver no que dá. Vamos aqui a uma pequena lista: MediBrain Pro, Mischief, Krita, Clip Paint Studio e o Paint Toolsai.
Se você já não tem uma versão antiga do Photoshop instalado, essas podem ser opções gratuitas muito legais. E muito do que a gente vai aprender aqui se aplica nesses programas. Bastante do que a gente vai falar são métodos de processo e de trabalho, que envolve como utilizar camadas, como configurar pincéis, e a maioria desses programas funcionam de uma forma mais ou menos similar. Talvez você consiga aplicar o que você vai ver aqui em um outro programa, com certeza vai ser muito mais fácil do que aprender do zero. Ainda sobre o assunto de programas, uma pergunta muito recorrente que me faziam no canal era: por que você não usa o Illustrator? Talvez pelo nome muitas pessoas acham que o Illustrator é um software de pintura, mas ele não é. Ele é sim uma ferramenta ótima para lidar com vetores, utilizando aqueles dados matemáticos para criar pontos e curvas e assim criar imagens que podem ser redimensionadas infinitamente. O Photoshop trabalha prioritariamente com bitmap, ou seja, um mapa de pontos, de bits, um mapa de pixels. E se você der zoom demais, você começa a enxergar todos aqueles quadradinhos que vamos colorir quando usamos uma pincelada. São duas coisas bem diferentes, mas o nome pode enganar um pouco. Você pode baixar e instalar a versão Trial, a versão de teste do Photoshop, diretamente no site da Adobe, ou optar pela assinatura mais barata, que é essa de fotografia. Esse tipo aqui tá dando uma assinatura mensal por volta de R$35 no momento da gravação desse curso. A instalação de todos os programas da Adobe é muito direta e muito simples, então eu nem vou mostrar isso daqui para vocês. Mas algo que eu preciso realmente mostrar é como configurar a sua mesa digitalizadora, e este é o assunto da nossa próxima aula.